ótimas notícias do Fluminense nesse vídeo para você, tricolor. 4 informações para a gente trazer aqui. Tem jogador do Fluminense eleito para a seleção do Campeonato Brasileiro, segundo o portal. A gente vai falar sobre isso aqui. Tem o Fluminense conseguindo uma marca absurda, impressionante em 2023 no Maracanã. A gente vai também dissertar sobre esse assunto, além de falar de Mundial de Clubes e informações sobre 2 possíveis adversários do Fluminense nesse vídeo aqui, para a gente já ficar por dentro do que esperar nesse torneio, que começa, né? Já está chegando, começa daqui a 10 dias para o Fluminense, a gente está com uma ansiedade monstruosa por aqui, beleza? Então, desde já, eu te convido a assistir esse vídeo até o fim para ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Fluminense e peço para você deixar o joinha. Aqui embaixo do player do vídeo tem o botão do like, se você puder clicar aí, ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho diário aqui no YouTube, trazendo muito conteúdo para você, tricolor. Faremos uma cobertura super especial do Mundial de Clubes direto lá da Arábia Saudita. A partir de segunda-feira a gente começa o nosso programa diário aqui, 6 horas da tarde, de domingo a sexta, central no Mundial, a partir do dia 17, comigo, direto lá da Arábia Saudita, trazendo todas as informações do torneio para você, beleza? Então vamos começar com as informações, porque eu quero começar falando, na verdade, de Campeonato Brasileiro. Pois é, gente, tem uma escalação do portal SofaScore, né? Ele fez uma seleção do campeonato, né? Os melhores jogadores do campeonato, e tem jogador do Fluminense nessa lista. Eu vou botar aqui na tela para a gente ver, ó. Merecido, né? O John Arias está aqui na seleção do campeonato lá do SofaScore. Essa seleção tem o Cleiton do Bragantino no gol, um goleiro que eu particularmente sempre achei muito fraco, mas esse ano fez um excelente campeonato brasileiro. Mike, lateral direito do Palmeiras, Fabrício Bruno do Flamengo, Maurício Lemos do Atlético Mineiro e Juninho Capixaba do Bragantino. O Fluminense chegou a ter interesse no Juninho Capixaba no começo do ano, mas ele foi para o Bragantino. E no meio-campo, John Arias, do Fluminense, Vitor Bueno, do Atlético Paranaense, Rafael Veiga, do Palmeiras e Paulinho, do Atlético Mineiro. Lá na frente, Hulk, do Atlético Mineiro e Luizito Soares, do Grêmio. O John Arias, portanto, né, nessa seleção, meus parabéns para o John Arias, né? E antes que a galera estranhe, e eu entendo que vai estranhar, né? Pô, cadê o André nessa seleção? Cadê o Germancano? Gente, essa é a seleção do Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que o Fluminense teve o seu auge na Libertadores, né? No Brasileirão a gente utilizou o time reserva diversas vezes, e aí por isso talvez o André e o John Arias não apareçam nessa lista. Tem outros jogadores que acabaram fazendo mais do que eles, talvez, né? Segundo o SofaScore, pelo menos, no Campeonato Brasileiro, mas a gente está aqui representado, muito bem representado, pelo nosso colombiano mais amado do Brasil, que é o John Arias. Joga muita bola, o motorzinho do Fluminense em 2023, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. Ele jogou demais, merecidíssimo aí no SofaScore. Parabéns para o John Arias. E, cara, essa atuação fantástica do John Arias em 2023, né, ela pode ser traduzida pelo aproveitamento do Fluminense no Maracanã, né? Chegou um momento que o Fluminense não vencia fora de casa praticamente, né? Praticamente não vencia fora de casa até conseguir vencer o Olímpia lá no Paraguai, a partida mágica, né, que classificou a gente para a semifinal da Libertadores, e muitos brincavam, né? O Fluminense é o Maracanã FC. O Fluminense só joga bem no Maracanã, só vence no Maracanã. De fato, cara, o aproveitamento do Fluminense no Maracanã em 2023 é algo assim espetacular, tá? O Fluminense jogou 37 jogos no Maracanã esse ano. Foram 24 vitórias, 8 empates e somente 5 derrotas. É um aproveitamento de 72,5%. É um aproveitamento muito, muito bom. E, cara, um aproveitamento histórico. Só não é o maior aproveitamento da história do Fluminense, porque em 1957, ano que o Fluminense ganhou o torneio Rio-São Paulo, a gente teve 75% de aproveitamento. Naquele ano foram 27 jogos, 19 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, mas isso traduz muito bem, né, como o aproveitamento de 2023 foi fantástico, né? O Fluminense só perdeu 5 vezes no Maracanã, e tem derrota aí que o Fluminense nem era o mandante da partida, né? É porque o Flamengo também joga como mandante no Maracanã, então tem 2 derrotas para o Flamengo. O Fluminense sequer era o mandante, né? Com a gente como mandante, esse número é realmente estrondoso, assim. O Fluminense muito bem, né? Perdeu esse último jogo contra o Grêmio, mas era um jogo que já estava num clima de despedida, de festa. Perdeu para o Botafogo, e eu sinceramente nem lembro qual foi a última derrota. Acho que foi o Botafogo também, né? 2 derrotas para o Botafogo. É isso, 2 derrotas para o Botafogo e uma para o Grêmio. Então, assim, perde muito pouco no Maracanã como mandante. É fantástico esse aproveitamento. É um recorde desde 1957. Cara,
vou fazer a conta aqui rapidinho, que mais de 60 anos, né? Fluminense, esse recorde no Maracanã. Bizarro, né? Assustador. Isso mostra como esse time que a gente está vendo agora do Fluminense, campeão da Libertadores, é um time histórico. A gente tem que aproveitar ao máximo isso e vamos, né, rumo ao Mundial. Mas antes da gente trazer as notícias do Mundial de Clubes, eu quero aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre dando moral aqui para a Central e mandar um abraço para a turma que comentou o nome e de onde nos assiste nos últimos vídeos da Central. Então, eu quero mandar um abraço aqui para o Alexandre de Portimão, lá em Portugal, e também para o Gabriel Salles, de Niterói, né? Que o Alexandre pediu para a gente mandar um abraço. Aniversário do Gabriel Salles hoje, então meus parabéns, um abraço para o Gabriel. Quero mandar um abraço também para o Renzo de Muriaé, Moisés e Tiago, de João Dourado, na Bahia, para o Frank, da Reciflu, lá de Recife, para o Manuel Caetano, de Natividade, Sérgio, de Serra, no Espírito Santo, Kleber Wellerson, lá de Manaus, José Carlos, de Morro do Chapéu, na Bahia, Raimundo, do Espírito Santo, Rogério Costa, de Barra do Piraí, Robson, de Nilópolis, Jorge, aqui do Rio de Janeiro, Almir, de Volta Redonda, Laerte, de Tuiutaba, em Minas Gerais, Alair, de Cariacica e Marcílio, de Rio do Sul, Santa Catarina. Um abraço para a galera e o convite para você que está me assistindo. Se quiser que a gente mande um abraço, um salve para você, citando o seu nome aqui em algum vídeo, deixa um comentário aqui embaixo me contando o seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Então vamos prosseguir aqui nas informações, porque eu quero falar de Mundial de Clubes, né? O torcedor tricolor já está mais ou menos ciente de qual é o caminho que o Fluminense fará nesse torneio, né? O Fluminense caiu numa chave em que ele enfrenta o vencedor do play-off, da partida entre o vencedor do play-off e o Al-Ahly do Egito, né? Tem a primeira partida, que vai ser agora na terça-feira, entre Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o time da casa, se classificou depois de ter sido campeão saudita da última temporada. Ele enfrenta o Auckland City, que é o campeão da Oceania. Quem passar desse confronto enfrenta o Al-Ahly do Egito nas quartas, e quem passar, aí sim, enfrenta o Fluminense na semifinal, né? A gente trouxe já várias informações aqui do Al-Ittihad, né? A gente está prestando bastante atenção nisso. É um time que muita gente está cotando como favorito a enfrentar o Fluminense, justamente por terem várias estrelas, né? Tem Kanté, Fabinho, Benzema, enfim, vários craques. Marcelo Galhardo, que era técnico do River Plate, está treinando o Al-Ittihad, mas ele precisa passar primeiro do Auckland City e depois do Al-Ahly do Egito. Eu, particularmente, já falei aqui algumas vezes que eu acho o Al-Ahly do Egito um time mais equilibrado, um time que talvez dê mais trabalho ao Fluminense. Eu não duvidaria que chegasse à semifinal desse torneio contra o Flu. E por isso eu fui buscar algumas informações do Al-Ahly. Tá? O Al-Ahly jogou hoje pelo campeonato egípcio e não saiu do zero. Ficou num empate em 0-0 com um time chamado Belouizdad. Eu não sei como é que se pronuncia isso, mas eu vou jogar aqui na tela para vocês verem os últimos jogos do Al-Ahly. Aqui, ó, aqui embaixo a gente vê, essa foi a partida hoje contra esse time aqui, que eu não sei pronunciar o nome. Até cliquei aqui, ó. Deixa eu voltar. Esse time aqui, o Al-Ahly, empatou em 0-0. Se a gente voltar aqui, ó, para ver de uma maneira macro, tem algumas partidas adiadas por conta da Liga dos Campeões da Liga dos Campeões lá da África. Você vê aqui que o último jogo antes desse, do Al-Ahly, foi contra o Young Africans no dia 2 de dezembro, empatou em 1-1. Esse Young Africans é um time lá da Tanzânia. Aí no dia 28, enfrentou o Smurra, não sei como se pronuncia, peço até perdão aqui, e empatou em 0-0 pelo campeonato egípcio. Então o Al-Ahly não vence há 3 jogos. A última vitória havia sido aqui, ó, no dia 25 de novembro, contra o Medeama Sporting Clube, que é um time lá de Gana, pela Liga dos Campeões africana. Então o Al-Ahly não vem numa boa fase. Se você souber um pouquinho de árabe, ou botar no Google Tradutor e procurar os comentários dos torcedores do Al-Ahly nas redes sociais, eles estão bastante incomodados com a forma do time, justamente porque tem 3 jogos que não ganha. Tudo bem, não perde, mas 3 jogos empatando, e já tem aí quase 15 dias que não vence nenhum jogo. O pessoal tá na corneta ali, tá bastante preocupado com a situação da equipe. Então, uma boa notícia para o Fluminense, né? O nosso adversário o nosso possível adversário não está vivendo uma grande fase, não está atropelando todo mundo lá no campeonato egípcio, nem na Liga dos Campeões africana. Beleza? Vamos para a última informação, também de Mundial de Clubes, porque a gente vai falar do time que a gente espera enfrentar na final, né? Eu ia falar, a gente espera que chegue na final. Acho que todo mundo imagina que o Manchester City vai passar de fase, todo mundo quer que o Fluminense passe também, chegue na final e provavelmente enfrente o Manchester City, né?
ter o confronto, finalmente, Pepe Guardiola contra Fernando Diniz, muita gente falando sobre isso, a televisão já está fazendo essa promoção do confronto, claro, né? Tanto o City, que enfrenta provavelmente o Leão, né? Pode ser o Leão ou o Urawa Reds do Japão, mas provavelmente o Leão tem que passar de fase para chegar na final, e o Fluminense também, né? Pegando provavelmente ao Ittihad ou ao Al-Ahly, tem que passar de fase, mas a gente acaba projetando, não tem como projetar esse confronto com o Manchester City. O Pepe Guardiola trouxe uma informação, né? Falou sobre um assunto muito importante para a gente. A gente trouxe aqui, né? Vem trazendo algumas informações do Manchester City para já ficar ligado no Mundial. A situação do meia Kevin De Bruyne, né? A gente sabe que o Kevin De Bruyne não tem jogado pelo Manchester City, ele está se recuperando de uma cirurgia que ele fez na coxa esquerda. Ele tinha uma lesão recorrente ali na coxa esquerda, fez uma cirurgia para tentar resolver essa situação. Fizemos vídeo falando sobre isso, o próprio De Bruyne já havia declarado que provavelmente não jogaria o Mundial, que ele só voltaria a atuar no começo de 2024. Mas de uma maneira até surpreendente para mim, o De Bruyne está inscrito no Mundial de Clubes, ele está na lista que o Manchester City enviou de 23 jogadores inscritos para o torneio. Então tem a possibilidade, claro, dele atuar. Mas o Guardiola falou sobre esse assunto, eu tenho a declaração dele aqui sobre a situação do De Bruyne, se ele joga ou não, e eu vou abrir aspas. Ele começou a correr em campo, mas não treinou uma vez com a gente. O Mundial talvez seja um pouco cedo para ele, não sei. Kevin vai voltar quando puder, não o apressamos. Quando ele voltar, vamos recebê-lo de braços abertos. Essa foi a declaração do Guardiola, né? Deixando claro, então, que assim, o De Bruyne vai para o Mundial para jogar caso ele consiga, né? Caso ele se recupere a tempo, aí sim ele entra alguns minutos, joga e tal, mas a tendência é que a gente não veja o De Bruyne como titular do Manchester City no torneio. Ele é, de fato, assim, de longe, o principal jogador do Manchester City. O Manchester City é outro time com o De Bruyne e sem o De Bruyne, né? O Manchester City perdeu para o Aston Villa no último jogo, sendo dominado. Isso na época que o De Bruyne estava jogando não era muito comum de acontecer, mas com essa ausência, claro, pesa e pesa muito. Então é uma boa notícia também para o Fluminense, né? Está se recuperando muito bem, que ele se recupere perfeitamente e no começo de 2024 volte a atuar no Manchester City, não precisa voltar a jogar no Mundial, não. Então, uma boa notícia para a gente, claro, né? O Al-Ahly, uma fase, né? Sem vencer a 3 jogos, o Manchester City com esse desfalque do Kevin De Bruyne, né? Guardiola falando que, enfim, não vê com muito otimismo a possibilidade do De Bruyne jogar esse torneio, esse Mundial de Clubes. Claro, eu quero saber a sua opinião nesse vídeo. Você está confiante para o Mundial de Clubes? Você acha que o Fluminense tem chance de ser campeão? Acha que preferia enfrentar o Manchester City com ou sem De Bruyne? Eu sei que tem a galera que é corajosa, né? Não, quero enfrentar com todo mundo, quero o De Bruyne, quero todo mundo. Então deixa seu comentário aí para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.